Olá, pessoal. Muito boa tarde. Hoje eu resolvi trazer aqui para vocês um formato de vídeo um pouco diferente do que eu normalmente estou trazendo com mais frequência, aonde hoje eu resolvi trazer um formato de vídeo muito parecido com uma aula, tá? Aula essa que vai ser aula ou análise, melhor sendo, que vai ser o produto de uma análise que eu faço pelo menos de 15 em 15 dias durante o meu trabalho de análise de ativos. Então, em resumo, de 15 em 15 dias, eu faço uma análise completa de mercado para que eu possa recalibrar a minha carteira, recalibrar a carteira dos meus clientes. E para isso, eu preciso estar constantemente acompanhando o desempenho dos ativos do mercado financeiro, qual é também a expectativa de retorno para cada ativo, para cada classe de ativo. E hoje, pela primeira vez, eu vou trazer essa análise explicada aqui para vocês em modelo de aula. Então, já adianto que vai ser um vídeo talvez um pouco mais técnico do que de costume, mas para quem gosta, eu garanto que vai valer a pena, tá bom? Bom, pessoal, então começando, eu vou colocar aqui na tela para vocês uma breve apresentação, tá? Material de apoio que eu vou usar aqui nessa, nessa pequena aula, né? Nessa demonstração. Vou colocar aqui em tela cheia para vocês, a apresentação de slides do começo. Maravilha, pessoal. Bom, então, em resumo, tá, pessoal? Do que se trata essa análise, tá? Qual que vai ser aqui os tópicos deste documento que eu trouxe para vocês? Bom, primeiro ponto, eu vou comentar um pouco das minhas expectativas de cenário econômico, tá? E toda a análise, como eu faço um trabalho, né, dando um passo para trás, como eu faço um trabalho para os meus clientes de longo prazo, então toda análise que eu faço, mesmo que seja uma análise quinzenal, ela sempre leva em consideração qual é a expectativa de rentabilidade do ativo, ou qual é a expectativa do cenário econômico como um todo para os próximos 12 meses, tá? Eu sempre trabalho com um horizonte de 12 meses para frente. Então, colocado esse pressuposto, que tudo que eu falar aqui, todas as expectativas que eu tenho aqui, é considerando um horizonte de 12 meses, tá? Eu vou trabalhar com vocês, vou passar aqui uma visão do que eu estou enxergando do que é mais provável de cenário econômico. Quando eu falo cenário econômico, tá, pessoal, vai ser muito pautado na principal variável econômica, que é a taxa de juros, tá? Taxa de juros é aquilo que mais impacta as decisões de investimentos. E também vou falar um pouco a respeito das classes de ativos disponíveis no mercado financeiro e como eu estou enxergando o potencial de cada uma delas aqui, tá? Dados os pressupostos, vamos passar aqui para o primeiro tópico, que é uma análise de cenário econômico. E aí, pessoal, sempre que eu vou analisar o cenário para os próximos 12 meses, fazer essa análise e definir ali as classes de ativos, eu sempre começo do mais importante, tá? E o mais importante é o que o mercado projeta de taxa de juros para os próximos 12 meses. Quando eu falo taxa de juros, eu quero ser muito específico, estou falando da projeção de Selic ou CDI, tá? Então, o que o mercado projeta que vai ser o comportamento da Selic ou do CDI acumulado até dezembro, até janeiro, na verdade, do ano que vem, qual vai ser o valor acumulado de taxa de juros. E por que nós começamos pela taxa de juros, tá, pessoal? Basicamente é porque nós estamos falando aqui do chamado retorno sem risco, tá? A taxa de juros, CDI ou a Selic, ele é considerado o retorno sem risco. É aquele retorno que você vai ter sem correr os chamados riscos do mercado financeiro. E quais riscos são esses? Basicamente, nós estamos falando do risco de mercado, que é a variação patrimonial, o risco de liquidez, que é você conseguir ou não ter acesso ao seu dinheiro a qualquer momento, ou também o risco de crédito, que é o momento que você empresta o seu dinheiro para alguém, esse ente que está tomando seu dinheiro emprestado, ele pode não te pagar por incapacidade financeira.
E por que a taxa de juros Selic é a taxa livre de risco? É basicamente porque quando você empresta para o governo a um custo de Selic, é o primeiro custo do dinheiro, é o custo que você empresta para o governo provavelmente ele vai te pagar, tá? Ele não vai, né, ter uma crise de crédito, ele não vai quebrar, provavelmente, não é uma certeza, mas é muito provável que ele te pague. Então, você não tem o risco de crédito, você não tem o risco de mercado, quando você aplica, né, em um título remunerado por CDI, por Selic, um título de curtíssimo prazo, ele vai se comportar exatamente igual à taxa de juros, então não vai ter nenhum comportamento, nenhuma volatilidade de mercado, tá? E também você não vai ter o risco de liquidez, porque quando você empresta para o governo a taxa Selic, né, o chamado Tesouro Selic, você tem ali a liquidez a qualquer momento, sem um risco de deságio, perfeito? Nós partimos aqui desse pressuposto de qual é a projeção da taxa livre de risco para os próximos 12 meses. E aqui, a taxa livre de risco, a Selic ou CDI projetado, como vocês podem ver aqui, né, aqui eu trouxe em vértices de dias úteis, o que significa que 252 dias úteis são os próximos 12 meses para frente. Então, se nós cruzarmos aqui 252 dias úteis, nós vamos chegar mais ou menos aqui próximo de 10%, entre 9,5% e 10%. Ou seja, hoje o mercado ele projeta que o acumulado do CDI para os próximos 12 meses vai ser algo próximo a 9,5% a 10%. É o atual CDI? Não, tá, pessoal? O atual CDI, ele está aqui muito próximo de 12%, tá? Na taxa atual. Só que vai haver cortes, como vocês podem ver, o mercado já está projetando os cortes, de forma que daqui a 12 meses, 252 dias úteis, a média, já considerando os cortes, mas a média acumulada vai ser de algo próximo de 9,5% a 10%, tá? E partindo desse pressuposto, nós temos uma questão importante, que é a seguinte: bom, se eu tenho 9,5%, 10% garantido no CDI barra Selic, então, pelo menos isso é o que o mercado projeta, tá? Então, não é uma certeza, mas tem um grau de certeza muito grande. Portanto, se eu tenho um retorno próximo de 9,5%, 10% de Selic barra CDI, só faz sentido eu colocar qualquer ativo na minha carteira se esse ativo tiver um desempenho maior, um desempenho projetado, pelo menos, uma expectativa de retorno maior do que essa taxa livre de risco. Concorda? Óbvio. Se eu já tenho um ganho sem risco garantido, por que eu colocaria um ativo de risco na carteira se a minha expectativa não fosse de um ganho maior do que esse, tá? Então, nós partimos sempre desse pressuposto para analisar se um ativo vai entrar ou não na carteira. Agora tem uma segunda questão também, se que rola, né, uma questão que está, que gira em torno dessa taxa Selic, se ela realmente faz sentido, né? Se o mercado está projetando alguma coisa coerente, ou se alguma coisa pode impactar essa taxa Selic, tá? E, na minha opinião, faz sim sentido, dentro do que nós temos de cenário econômico, com inflação controlada, nós temos espaço sim para cortes de Selic, não se trata de cortes precipitados, como algumas pessoas acham, tá? O Banco Central, que é quem define a taxa Selic, ele tem a chamada função de reação à inflação. E nesse momento a inflação ela está controlada. Se ela está controlada, logo o Banco Central ele tem espaço, ele tem motivos para cortar sim a Selic. E obviamente que nessa taxa projetada de 10%, considerando uma Selic histórica, está na média, tá? Está numa média histórica mais recente, de forma que não se trata de uma taxa Selic abaixo do normal, é abaixo, né, do que nós estamos acostumados agora mais recente dos últimos 2 anos, aonde nós ganhamos aí 1%, mais de 1% ao mês sem risco na Selic, no CDI também, tanto faz. Mas considerando uma média histórica, tá? Que é sempre que nós devemos olhar a média histórica,
A taxa de 10%, 9,5% faz total sentido. Então, o primeiro ponto é uma taxa que faz sentido, tá? E nós podemos confiar aqui nessa previsão de mercado como uma previsão com um alto grau de certeza. Partindo desse ponto, tá, pessoal, esse pressuposto que eu tenho esse ganho livre de risco, agora nós vamos analisar aqui, tá? E essa análise eu faço com constância dos ativos em cada classe de ativo para entender como é que nós podemos compor a carteira, tá? Dado tendo em vista o retorno projetado por classe de ativos. Então, o primeiro ponto nós vamos começar aqui no mercado de renda fixa, tá? Onde nós temos aqui, basicamente, dentro do mercado de renda fixa, quando eu falo renda fixa, tá? Eu quero até contextualizar, estou falando de renda fixa de longo prazo, tá, pessoal? Não é o caixa. CDI, quando você aplica em um título de liquidez diária, isso é o caixa, né? Essa aqui, ó, renda fixa de curtíssimo prazo, aonde eu coloquei um retorno projetado de 10% nos próximos 12 meses, sem volatilidade, ou seja, sem risco, tá? Você não tem um risco de pior cenário, né, digamos assim. Então, aqui o que nós estamos analisando principalmente é qual é a expectativa de retorno para as classes de renda fixa de longo prazo, que é aquela classe que ela sempre tem algum tipo de risco, tá? Ou você tem o risco de crédito, que é você emprestar para uma empresa que pode quebrar, ou você tem o risco de liquidez, que é você emprestar para um banco que vai deixar o seu dinheiro travado num CDB por 2, 3 anos sem poder ser movimentado, tá? Então, olhando aqui as classes da renda fixa, pessoal, nós temos, em primeiro lugar, em termos de retorno projetado, a renda fixa internacional, e aqui é uma, na minha opinião, é uma das boas oportunidades de lucro para esse ano no mercado financeiro, que é a renda fixa em dólar, tá? Mas não, né, se enganem com esse nome renda fixa, porque apesar de ser, né, de estar na classe de renda fixa, é uma classe de ativos que oscila muito, tá? Ela tem uma oscilação, uma volatilidade muito grande, muito parecida com bolsa, de forma que nós temos que ter muito cuidado aqui, por máximo que tenha, né, um potencial de rentabilidade, tem que ser feito sempre por um profissional, uma pessoa que acompanha, né, constantemente, para que seja feita da forma correta. Mas, em resumo, tá? Aqui na parte de renda fixa em dólar, penso eu que tem um grande potencial, tá? Um potencial próximo de 20% para os próximos 12 meses. Tem, obviamente, um risco embutido, mas é um prêmio de risco, né? Quando eu falo prêmio de risco, é um retorno projetado, uma expectativa de retorno acima do CDI, quase que o dobro, né? Pelo menos 10% de retorno aqui acima do CDI, o que se configura uma classe de ativo bem interessante, tá? Logo após, nós temos aqui a renda fixa inflação mais, que são aqueles papéis que você trava IPCA mais, né? IPCA mais alguma coisa, mais 4, mais 5, mais 6%, uma expectativa total de retorno próxima de 13%, com um risco mais diminuto, tá? Um risco mais reduzido. Quando eu falo aqui risco, tá, pessoal? Quando eu trago esse número risco em volatilidade, é o chamado risco de mercado, para ser muito mais exato, tá? Risco de mercado é aquela variação do seu papel até o vencimento, para ser claro. Em resumo, quando você compra um papel, uma renda fixa, ela até vencer, ela oscila mercado, tá? Você pode comprar e vendê-la a qualquer momento até o vencimento. Se você segura até o vencimento, é óbvio que você vai ter o que você contratou, que é uma renda fixa. Agora, se você quiser vender antes, você sai a preço de mercado como se fosse uma ação, mas não é tão volátil como uma ação, tá? Ela tem um nível de variação bem menor do que o nível de variação de uma ação. E aqui dentro do mercado de renda fixa, com um retorno projetado próximo de 13%, um prêmio de 3% acima do CDI, tá? Também se configura como uma opção interessante. E por último, a parte de renda fixa pós-fixado, que são aqueles títulos que eles são atrelados ao CDI, mas eles não te pagam só o CDI como governo, tá?
Eles te pagam normalmente CDI mais 2, CDI mais 1,5, e é o chamado prêmio pelo risco. Se você empresta ali para uma empresa, você não vai querer só o CDI puro, você vai querer CDI mais alguma coisa, e nesse caso, a renda fixa atrelada ao CDI, né? Crédito privado, renda fixa bancária, qualquer coisa que não seja emprestar para o governo. Tem um retorno esperado aqui próximo de 12%, com um prêmio de risco próximo de 2% e uma baixa volta. Então, aqui em resumo, tá, pessoal? Dentro da classe de renda fixa, historicamente falando, todas as classes, tá? Todas as opções na parte de renda fixa ainda está muito interessante, tá? Com a taxa de juros atual pelos próximos 12 meses, ainda faz sentido compor a carteira com renda fixa. Óbvio que vai depender do perfil, se vai ter mais renda fixa internacional, mais inflação, mais CDI. Se for um perfil mais conservador, vai ser uma renda fixa mais CDI, né? Se for um perfil moderado, vai ser alguma coisa com mais inflação. Se for um perfil mais agressivo, vai ser com mais renda fixa em dólar. Mas, enfim, todas, né, todas as classes de renda fixa, elas estão ainda em um patamar bem interessante, tá? E cabem na composição da carteira com uma rentabilidade interessante para os próximos 12 meses. Passando aqui para o mercado de ações, bom, tivemos o último ano com o mercado de ações, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, com desempenho muito bom, ambos com retornos acima de 20%, é um retorno muito bom para a classe de renda variável, foi um desempenho muito bom, porém, nós sabemos que sempre que a renda variável ela performa muito bem, isso significa que reduziu o potencial de lucratividade, tá? E aqui eu trouxe para vocês todas as classes que eu acompanho. Eu acompanho não só Brasil, mas também eu acompanho os setores de empresas fora do Brasil, tanto Estados Unidos quanto o restante do mundo, tá? E tem vários setores, né, pessoal? Nós temos aqui Consumer Staple, consumo básico, utilities, é, financial, né, industrial, healthcare. Então, você tem aqui vários setores, né, de ações que não se resumem somente àquele índice cheio, né, só Ibovespa, só S&P. Tem vários setores ali para compor a carteira dos clientes. Mas o fato é que com a última alta que nós tivemos, realmente as opções no mercado de ações, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, elas ficaram bem escassas, tá? Vocês podem ver aqui pelo potencial de rentabilidade para os próximos 12 meses. E nós vamos encontrar que, né, dentro dos ativos que estão na classe de renda variável, dentro dos ativos que estão com potencial de rentabilidade acima do CDI, né, que é essa listra verde, né, todos aqui eu pintei de verde, todos que estão com uma rentabilidade projetada para os próximos 12 meses acima do CDI, está aqui pintado de verde, né? E sendo o CDI de 10% projetado para os próximos 12 meses. Vocês podem perceber que ainda tem algumas oportunidades, como, por exemplo, setor de consumer staple, mundo, tá? Ainda tem um potencial de rentabilidade próximo de 18%, com uma vol de bolsa, é verdade, mas tem um bom potencial de rentabilidade. Mas daqui para baixo já começa a piorar bastante, já começa a se parecer muito com a rentabilidade projetada da renda fixa, né? E aí, quando você pensa, bom, faz sentido eu tomar risco de renda variável para ter um potencial de rentabilidade parecido com a renda fixa, que tem uma volatilidade muito menor, a resposta, obviamente, ela vai ser ali não, né? Então, hoje nós temos, dentro do mercado de ações, na minha opinião, tá, pessoal, dentro das análises, pouquíssimos setores que fazem sentido fazer ali um posicionamento, tá? De forma que, né, a melhor alocação, o melhor risco-retorno nesse momento realmente se encontra na parte de renda fixa, com exceção aqui para alguns poucos setores, tá? Consumer Staple é um deles com retorno projetado bem interessante,
8% a mais que o CDI, compensa, assim, nesse caso, o chamado prêmio de risco, né? Dada a volatilidade do ativo. E por último, pessoal, e gostaria de fazer aqui uma observação. Aqui na parte de ações Brasil, tá? Como vocês podem ver, nós temos, né, um retorno projetado para os próximos 12 meses aí negativo, né? Pelo menos dentro do IDIV, que é um dos índices de ações aqui para o Brasil. Aqui também se configura uma oportunidade, tá, pessoal? Na minha opinião, se configura uma oportunidade no sentido de que você, obviamente, pode, com a devida gestão de risco, tá? Com a devida gestão de risco, você pode ganhar dinheiro operando vendido, né? Chamada operação vendida descoberta. Feito da forma correta, tá? Novamente, acompanhado por um profissional, pode fazer sim sentido. Eu mesmo, né, aplico aqui para alguns clientes com perfil mais moderado e agressivo. Não é hora, talvez, de você entrar comprado em algumas classes de ações, mas pode ser hora sim de você fazer ali uma operação vendido, long and short, né, uma operação que ela vai te dar uma performance, te entregar uma performance na queda, né? Se o ativo vier a cair, você tem uma performance positiva, tá? E por último, dentro da classe de alternativos, aqui sim tem dois ativos que se destacam, que são os real estate, né? Que são os fundos imobiliários nos Estados Unidos, com potencial de rentabilidade próximo de 20%. Tem uma vol interessante também, uma vol quase que vol de bolsa, mas dado o prêmio de risco, né? A rentabilidade projetada acima do CDI, acima do caixa, faz sentido, tá? Dentro de uma estratégia diversificada. E também o dólar, tá, pessoal? Na minha opinião, tem aqui também um potencial de rentabilidade próximo de 20% nos próximos 12 meses, com uma vol até um pouco mais reduzida, o que também faz sentido na composição aqui da carteira. E aqui nós fechamos as três possíveis classes de ativos, né? O restante, como vocês podem ver, eu nem falei do restante, mas também existem outros aqui, como carbono, fundos imobiliários, ouro, próprio Bitcoin. Aqui na classe de ações, a gente tem, né, Small 11, que são as small caps no Brasil, IMAT 11, que são os materiais de construção no Brasil, Financial, tem vários aqui, várias classes de ativos, o próprio S&P 500. Só que é relativamente fácil, né? Se você tem um retorno projetado abaixo do CDI e sendo você um ativo de risco, não faz nem sentido estar no radar. Aqui eu coloquei, né, eu dei um destaque para aqueles que têm um retorno potencial acima aqui do CDI, tá? Não vou trazer aqui, tá, pessoal? Não vou abrir aqui quais são os meus modelos de análise, tá? Eu sempre uso aqui os modelos próprios, modelos proprietários, né? Meu modelo, eu mesmo desenvolvi para que eu possa analisar aqui as classes para os meus clientes, tá? De forma que eu trago para vocês aqui já o resultado final. Dentro disso, tá, pessoal? Fazendo um resumo, separando aqui por Brasil e internacional. Dentro de Brasil, preferência nesse momento pela renda fixa, pós-fixada e IPCA+, tá? Na parte de renda variável, sem grandes exposições, Bolsa Brasil, na minha opinião, foi um ponto muito ruim de compra, com poucos prêmios de risco, né? Pouco não, prêmio de risco basicamente nulo, com mais possibilidade de cair, então aqui faz mais sentido uma operação de venda descoberta, tá? É mais apropriado para o momento. E fora do Brasil, agressivo em renda fixa, tá? Bem posicionado em renda fixa, acho que faz muito sentido uma alocação via ETFs, ETFs líquidos, que também trabalho muito com os meus clientes, via Avenue principalmente. E na parte de renda variável internacional, uma posição um pouco mais neutra, tá? Já fui mais agressivo no passado, agora um pouco mais neutro, as oportunidades não são tantas mais, mas o setor de consumer ainda faz sentido, tá? Como eu mostrei para vocês, ainda tem um bom potencial aqui de rentabilidade para ser capturado. E por último, na parte de alternativos, tá, pessoal? Real estate, né? Sem dúvidas, e dólar. Os dois estão, né? Como a gente colocou, como nós vimos aqui,
com potencial de rentabilidade extraordinário, tá? Para os próximos 12 meses, dentro da classe de alternativos. É o que me chama mais atenção e é onde eu estou mais concentrado aqui para os meus clientes, perfeito? E é isso, pessoal. Aqui eu encerro, né, essa aula, voltando aqui, vamos parar a apresentação, stop share. Aqui eu encerro a aula, tá? Essa apresentação. Espero que vocês gostem, espero que tenha sido um conteúdo produtivo. Vou tentar, né, trazer essa análise sempre que eu fizer, não é uma garantia, mas sempre que for possível, eu vou procurar compartilhar esse conteúdo com vocês, que eu acho que é um conhecimento válido, né? São informações válidas, não para vocês, talvez, tomarem decisões só no que eu falo aqui, tá? Mas que sirva como uma base para que vocês possam tomar boas decisões. Perfeito? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.